Olá, meus irmãos, minhas irmãs. É sempre uma enorme satisfação revê-los através do estudo da Palavra de Deus. Eu gostaria, antes de nós iniciarmos esse novo estudo, de convidá-los para uma palavra de oração. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pela nossa vida, nossa saúde, e muito obrigado por nos dar a oportunidade de conhecermos a Tua mensagem, a Tua palavra, e de podermos buscar nelas o sustento para a nossa fé. Nos capacite a compreensão do tema que estudaremos, que tenhamos condições não só de entender, mas também de praticar e ensinar aos que nos cercam. Te pedimos e agradecemos essas bênçãos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Lições de fé no livro de Josué. Terminamos de estudar o Êxodo, agora estaremos estudando sobre o livro de Josué. Josué foi justamente o personagem que, lá durante o Êxodo, ele, Josué e Caleb, foram os dois únicos que saíram do Egito, da geração que tinha acima de 20 anos de idade, que conseguiram entrar na Terra Prometida. Só esses dois. O resto, de 20 anos para cima, nenhum entrou na Terra Prometida. Tudo em resumo por quê? Em primeiro lugar, quando chegaram lá, diante da Terra Prometida a primeira vez, desde que saíram do Egito, eles estavam lá de frente, cerca de pouco mais de 2 anos depois que saíram do Egito, estavam ali de frente agora à Terra Prometida, teriam só que atravessar o Jordão e cumprir com a ordem que Deus deu. E o que aconteceu? Inventaram um tal de mandar 12 espias lá para dentro, passar 40 dias lá, para investigar, tipo estratégia de conquista mundana, coisa que Moisés inclusive conhecia muito bem, como um cara muito bem preparado, que ele foi lá no Egito. Sabe, irmãos, Deus mandou chegar e entrar e resolver a parada, e eles resolveram fazer isso. E esses caras entram lá dentro, passam os 40 dias lá dentro e traz relatório. Esse Josué que nós vamos estudar era um dos 12 que estava nesse grupo de espiar a terra. Somente esse Josué e o Caleb, outro personagem também, membro desses 12, só esses dois caras vieram com relatórios positivos, incentivando de fato a se cumprir com a ordem de Deus. Os outros 10 espias voltaram trazendo terror, dizendo que lá tinha inclusive civilizações de gigantes ainda, pessoas, inclusive caras preparados para a guerra, sujeito de 3,80 m, mais de 4 metros de altura, que eram habitantes da terra de Canaã e parceiros dessa maior cidade que eles iam iniciar a invasão, que seria Jericó. Então Moisés tremeu nas bases com o resto de Israel e resolveu voltar para trás. Aí veio o grande problema, né? O castigo. Então, já que vocês não teve fé para me obedecer, que eu trouxe vocês com um milagre poderoso até aqui, vocês passou 40 dias lá fazendo o que eu não mandei vocês fazer, mas vocês fez e tomou a decisão de vocês. Então, vocês vão passar 1 ano para cada dia que vocês passou lá dentro, andando no deserto, tocando de roda. Então já tinha 2, passou mais 38. Mais ou menos por aí a coisa. 40 anos tocando de roda no deserto, até tomar a terra, estabelecer-se na terra que Deus tinha entregue na mão deles. Nas mãos de Moisés não conseguiu, ele não atravessou o Jordão. Voltou, foi para trás. Tentou voltar para trás, na realidade, né? E deu no que deu. Moisés, quando chega no final desses 40 anos do Êxodo, ele morre lá em cima do morro, a sepultura desapareceu, mas lá em Judas verso 9 mostra a ressurreição do corpo de Moisés. Ele foi ressuscitado. Ou seja, certamente ele se arrependeu dos seus pecados e pela graça de Deus ele foi salvo. E ele se tornou um habitante do reino eterno. Depois de 1500 anos, quando Jesus chegou aqui, ele vem visitar Jesus, inclusive aqui no planeta Terra, está lá registrado aí nos evangelhos, no Monte da Transfiguração, lá em cima do Tabor. Ainda traz Elias com ele, outro indivíduo que teria vivido 500 anos depois dele, quando foi aqui na terra, que foi o profeta Elias. Os dois vêm visitar Jesus nos dias do Novo Testamento. Muito bem, esse Josué aqui
era pajem de Moisés, ou seja, era subordinado de Moisés, e tinha agora o compromisso de não só substituir um grande líder, poderoso líder, que teve conexão plena com Deus, tanto que teve que Deus carregou ele, para viver no reino eterno. Esse indivíduo que um dia foi raça caída, Moisés, se tornou raça pura ao ser ressuscitado e é um habitante do reino eterno. E Moisés agora tinha que substituir com precisão um indivíduo desse calibre. Observe bem. E Josué, de fato, foi um indivíduo habilidoso para isso, preparado para isso, e cumpriu com êxito. Olha, eu não tenho dúvida que não só Josué, mas também Caleb, o companheiro dele, da geração velha, os dois únicos que entrou, porque os de 20 anos para baixo são os que entraram na terra prometida, porque os de 20 anos para cima, só Caleb e Josué. O resto morreu tudo no deserto. Saíram mais de 1 milhão de pessoas lá do Egito na época e entraram mais de 2 milhões na terra prometida, mesmo assim, hein? Veja que negócio mais curioso. Mas o livro de Josué, irmãos, na realidade, o propósito do livro de Josué é mostrar a transição de Moisés para ele, da liderança, e a entrada e o estabelecimento e a história dessa conquista e estabelecimento deles, do povo de Israel, lá na Terra Prometida. Já no primeiro tema, receita para o sucesso. Um termo que todo mundo gosta de estar usando por aí no mundo, é muito comum, né? Só que sucesso, aqui na ótica bíblica, não é muito bem a mesma coisa que nós entendemos como sucesso nesse mundinho que a gente vive, não. Tem algo mais poderoso, mais enfático nesses detalhes. Aqui nós temos Josué capítulo 1, verso 7, que diz o seguinte: tão somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer tudo segundo a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que você andar. Está aí o contexto, a ideia que nós vamos trabalhar durante então esse tema de hoje, para entender o que é mesmo esse sucesso ou ser bem sucedido de fato na ótica bíblica, né? No segundo tema nós temos um novo Moisés. Realmente, irmãos, como comentamos agora há pouco, ele teve que substituir o indivíduo de um calibre extraordinário. Substituir Moisés era algo muito, mas muito sério. A conexão que Moisés tinha com Deus era algo extraordinário, irmãos. Substituir o indivíduo desse calibre foi uma missão extraordinária. Eu creio piamente que Josué, como eu disse, Josué e Caleb, esses dois estavam dentre aqueles que ressuscitaram lá na ressurreição com Cristo. Eu não tenho dúvida disso. É uma convicção pessoal que eu tenho. Porque é muito especial a participação que eles tiveram, o nível de conexão que eles tiveram com Deus. O êxito foi extraordinário. A missão deles foi algo muito especial na história do povo de Deus. E é interessante que Paulo um dia comentou: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo também não ficou longe de uma história dessa, de conexão extraordinária. Paulo descansou, está lá quietinho, aguardando Jesus voltar. Mas Paulo deixou um exemplo extraordinário também, e a história do cristianismo não seria a mesma sem a missão de Paulo na nossa história. No terceiro tema, atravesse, tome, divida, sirva, ordem objetiva de Deus dada a Israel. Irmãos, o primeiro capítulo do livro de Josué, semelhantemente ao livro todo, é um resumo, uma síntese do que vai trabalhar o livro todo. Pode ser dividido em 4 partes, tanto a síntese quanto o livro todo, que é atravessar, que era a ordem, tomar a terra, dividir, distribuir entre as tribos de Israel e servir a Deus com conexão. Esse é o conteúdo do primeiro capítulo do livro de Josué e também de todo o seu livro. No quarto tema, herdeiros da promessa. Irmãos, como entender uma ordem dessa? Que Deus estaria tirando a terra de um povo que já estava ali
para entregar na mão de um povo que estava chegando. Venhamos e convenhamos. Em primeiro lugar, nós estamos falando de quem? Do dono do universo. Essa é a primeira questão. Segundo, de um ser que tinha nas mãos a informação de ter tentado recuperar esse povo a todo custo, como sempre foi o caso, né? Jesus morreu pelo mundo todo, não foi pelos judeus, morreu pelo mundo todo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único da espécie para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é a questão. E não teve jeito, tudo que fez não teve jeito. Terceira questão, Abraão, quando saiu lá da Mesopotâmia e andou 1.650 km de distância para ir até lá, chamado por Deus, se estabeleceu ali e tinha terras ali. Quando, na descendência de Jacó, eles foram para o Egito, durante o período em que José se tornou governador do Egito, durante 30 anos, dentro de 430 anos que eles viveram no Egito, 30 anos foi trégua, 400 foi opressão. Eles ficaram ali estabelecidos e agora Moisés foi levantado para tirar eles e tirou. E Josué estava com a missão de atravessar o Jordão e agora tomar a terra de Canaã. E devolver para a mão de quem realmente pertencia não só o que Abraão teve ali de terras e a sua descendência, mas expandir o restante pela bênção e direção e propósito de Deus e projeto de Deus para o povo de Deus ali, naquela época, naquele momento específico. Pense nisso. As coisas de Deus não é para o ser humano qualquer entender, mas é para aqueles que aceitam pela fé e entendem os propósitos de Deus dentro da permissão dele na nossa vida. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Assim é também na nossa vida. Quinto tema. Seja forte. Realmente, irmãos, Josué tinha que estar poderoso ali para chegar diante de um lugar, primeiro lugar, para atravessar o Jordão na época das águas. Estava bufando d'água. E teve que ser aberto, igual foi o Mar Vermelho, para que eles atravessassem seco e estivesse lá. Primeira coisa, assistir esse segundo milagre de abertura de águas. Segundo, muralhas intransponíveis, que os exércitos andavam em cima das muralhas. O Egito, a maior potência bélica da época, essas muralhas, o Egito não teve peito para ir lá invadir, como eles também nunca foram lá para invadir o Egito, se respeitavam entre si como grandes potências da época. E agora Josué estava diante de um povo, que até o povo era habilitado para a guerra, que tinha exército de gigantes até lá no fundo, parceiro deles, que viviam ali nas adjacências. E Josué, com um povo nômade, sem preparo nenhum para a guerra, teve que ter fé que Deus ia derrubar aquelas muralhas. E eles iam tomar essa terra, e iam receber as terras. Então é muito poder que tinha que ter na época, realmente, de fé realmente absoluta, para que isso fosse possível. E foi possível, e aconteceu. Está aí o relato, e nós estaremos estudando passo a passo disso durante esse novo trimestre. Sexto tema, próspero e bem-sucedido. Aqui, irmãos, analisando Josué 1, de 7 a 9, Gênesis 24, 40, Isaías 53, 10 e o Salmo 1, de 1 a 3, irmãos, aqui nós podemos ver que o verdadeiro sucesso é viver em harmonia com os valores que Deus nos propõe. E aí a gente tem dentro a certeza absoluta da vida eterna. Tem riqueza maior que essa? Ter certeza que Jesus, assim que chegar, vai cumprir promessa, assim como cumpriu com Israel naqueles dias, vai cumprir para nos levar de volta. Olha o que ele falou no Evangelho de João, capítulo 14, verso de 1 a 3. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai tem muitas moradas, se não fosse assim eu não vou, eu teria dito. Vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, voltarei para vos buscar, para vos levar para mim, para que onde eu estiver estejais vós também. É promessa dele, irmãos. E todo o conteúdo em torno disso, nós estaremos estudando ao mergulharmos nesse tema. Pense nisso. Preparemos-nos para esse grande dia. Então o verdadeiro sucesso está aí, na conexão com Deus. E o sétimo tema, o justo viverá pela fé. Queria citar um texto aqui de Fé e Obras, página 12, que diz o seguinte: não há um ponto que necessite ser enfatizado com mais diligência, repetido com mais frequência ou estabelecido com mais firmeza na mente de todos, do que a impossibilidade de o ser humano caído merecer alguma coisa
pelas próprias ou melhores obras que possam existir. A salvação é unicamente pela fé em Jesus Cristo. Ó Senhor Deus, aprendemos da Tua palavra que viveremos pela fé e vivemos pela fé. Nos estabeleça no Teu reino um dia, Senhor, cumprindo com essa promessa, mas nos preparando para que cumpramos com a nossa missão aqui, dirigidos por Ti, abençoados por Ti. Santifica-nos, Senhor, na Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade. E que tenhamos êxito em todas as missões que Tu coloca na nossa vida. Te suplicamos agradecidos essas bênçãos, em nome de Jesus. Amém, Senhor.